Muito bem, problema 7 que diz o seguinte. Um caminhão desligado de 10 toneladas, então aqui a gente tem a nossa massa, né? 10 toneladas é 10.000 quilogramas, tá? E ele desce 10 metros de uma rampa, então aqui é a distância que ele vai descer, né? O nosso desígnio, que é 10 metros, e a inclinação é 30 graus, então o nosso θ é 30 graus em relação à horizontal. Com a aceleração, deu a aceleração, é 2 metros por segundo. Determine o trabalho realizado pela força de atrito. Esse trabalho realizado pela força de atrito, a gente pode colocar na equação, que ela é o seguinte: o trabalho realizado pela força de atrito vai ser a nossa força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força de atrito, tá bom? Então, o nosso desenho ele vai ficar algo desse tipo assim, olha. Então aqui a gente tem aqui um plano inclinado, eu vou fazer um desenho para simular a nossa situação, o nosso problema. Esse ângulo aqui ele vai ser o nosso 30 graus, tá? Que é o θ. Eu vou representar aqui por um carrinho, né? Que é um caminhão. Então aqui está o nosso carrinho. Bom, e aí é o seguinte, nós temos nesse sentido aqui, tá? Nós temos aqui o nosso PX, tá bom? E o sentido contrário aqui, no caso, nós temos a nossa força de atrito. Perceba que o deslocamento do caminhão, ele está descendo, então vai ser nessa direção, que é o meu, que eu vou chamar de desígnio, tá? Que é a distância que ele vai percorrer, que é exatamente os 10 metros, tudo bem? Então, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui, né? Como ele desce acelerado, né? Então, a força resultante é massa vezes a aceleração. Estou usando a segunda lei de Newton, tá? Quais forças nós temos aqui atuando no sistema, né? Nós temos aqui, no sentido do movimento, nós temos o Px, tá? Então aqui vai ser o Px. Contrário a esse movimento, nós temos a nossa força de atrito. Então vai ser menos a nossa força de atrito. Tudo isso igual a massa vezes a nossa aceleração. O problema deu a gravidade aqui, né? Nós vamos já precisar dela, tá? O que mais? Quem é o Px no plano inclinado, né? O nosso Px, ele vale P seno de 30, tá? Que é o ângulo formado com a nossa horizontal. Menos, né? A nossa força de atrito, é essa que eu estou querendo, tá? Para poder eu colocar aqui, ó, no trabalho, igual a massa. O problema deu a massa, que vale 10.000, né? 10.000 quilos, vezes a nossa aceleração, que o problema deu, que vale 2. Quem é o peso, né? O peso vai ser a massa vezes a nossa gravidade, vezes o seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2, tá bom? Menos a nossa força de atrito, igual 10.000 vezes 2, vai me dar 20.000. A massa vale 10.000, né? Então aqui 10.000 vezes a gravidade, que vale 10, vezes 1 sobre 2, aqui 1 sobre 2, menos a nossa força de atrito, igual a 20.000. Muito bem, aqui vai dar 10.000 vezes 10, vai me dar 100.000, né? E 100.000 dividido por 2 vai me dar 50.000. Tá bom? Então aqui 50.000 menos a nossa força de atrito igual a 20.000. Então eu vou colocar esse cara aqui para cima. Então lá nós temos, né? Eu vou passar os 50.000 para o outro lado. Então vai ficar menos a força de atrito igual a 20.000. Tá? Então aqui eu tenho 20.000 menos, tá bom? Como aqui era mais, né? Para o outro lado, menos 50.000. Então aqui 50.000. Então aqui menos a nossa força de atrito, igual 20.000 menos 50.000, dá menos 30.000. Beleza? Os dois estão negativos, vou multiplicar por menos 1. Então a minha força de atrito vai ficar 30.000 newtons. Certinho? Então está aqui a minha força de atrito, que eu quero colocá-la bem aqui. Muito bem, então agora vou usar aqui a equação do trabalho, né?
vai ficar o seguinte, então o trabalho da força de atrito vai ser igual à força de atrito, que é 30.000, então aqui o nosso 30.000, vezes a distância que vai percorrer, que no caso é 10 metros, então aqui 10, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Esse ângulo ele vale 180, né? Então aqui fica o cosseno de 180 graus. Sabendo que esse cosseno de 180 é menos 1, né? Então aqui o nosso trabalho da força de atrito. Então aqui o trabalho da força de atrito vai ser igual a quem? 30.000 vezes 10 vai dar 300.000, certo? Vezes menos 1, né? Então aqui o nosso trabalho da força de atrito vai ficar menos 300.000, tá bom? Então 300.000, né? Tudo bem? Joules, né? Então menos 300.000 joules.